Olá a todos, meu nome é Fábio, eu sou técnico do COSEMES de Santa Catarina e vou explicar para vocês, tecnicamente, como é que o teto MAC ele pode ser alterado, né? Diminuído ou aumentado, de acordo com essa demanda que a gente está tratando, né? Que é a questão dos pedidos de aumento de teto MAC. Nós temos hoje dois agentes, digamos, diretamente, que podem é, ah, ter resultado numa diminuição ou aumento de teto. O teto MAC ele vai ser aumentado ou diminuído através de uma portaria ministerial, portaria de habilitação de serviços, de aumento de tabela de procedimentos ou diminuição, ou deliberação de CIB que remaneja teto de um local para o outro. Esses dois agentes você pode consultar no SISMAC, que é a ferramenta ministerial que acompanha toda a questão de programação dos recursos da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, e os reflexos a gente vai ver no repasse fundo a fundo, se diminuiu ou não, aí a gente vem no SISMAC e consegue identificar o motivo, né, daquela alteração do teto. Então, só existem esses dois agentes que podem, né, alterar o meu teto municipal, meu teto estadual. Se a gente abrir o SISMAC, aqui em teto MAC detalhado, aqui eu selecionei Santa Catarina, o nosso estado, a gente vai ter outros tipos de detalhamento de teto, né, de consultas, mas você vai ver que todos os tetos que são negativos aqui quando é diminuído e em valor, em cor normal, quando é remanejamento positivo ou aumento, né, aqui está entre gestão estadual e municipal, quando a gente trata de Santa Catarina é tudo junto, mas aqui você consegue ver, o que a decisão de CIB significa que foi uma alteração advinda de uma deliberação, quando é outro tipo de serviço ou de política ministerial, né? Vem discriminado aqui, assim como você fizer a sua consulta por município aqui também, né? Você também vai ter o mesmo tipo de detalhamento que tem para o estado, você vai ter o detalhamento para o seu município, e você consegue ver o que mudou o seu teto MAC. Se foi uma ação de Estado, através de deliberação de CIB, e aí é um remanejamento de teto, sai de algum local para ir para outro, ou se é mediante uma portaria ministerial, por isso que quando é deliberação de CIB vai vir sempre remanejamento, que sai de um local para o outro. Quando é um outro tipo de portaria ministerial, seja ela excepcional ou seja ela permanente, ela vai vir se é um acréscimo ou se é um decréscimo, ou os dois, né? Então, aqui você consegue fazer a consulta. O que eu quero dizer? Desde que existe a Programação Pactuada Integrada, a PPI, essas mudanças de teto, elas são feitas ou dessa forma, né? Ou tem uma ação voltada com um pleito que, às vezes, os estados fazem para com o governo federal, solicitando aumento de teto MAC, né? Eu vou até abrir primeiro aqui o ofício ministerial, que é um ofício que foi emitido agora nesse primeiro semestre do ano, e ele permite realmente que os estados, né, e municípios, eles possam fazer justamente esse pleito de ampliação de teto MAC, coisa que sempre ocorreu em todos as épocas, né, desde que a PPI existe, desde 2022. Então, eu vou abrir aqui o documento ministerial, é esse documento aqui, foi o ofício número 14, onde ele explica justamente essa questão, tá? Aqui no primeiro item, ó, o teto ele só pode ser a ampliação do teto, né? Ele só pode ocorrer de duas formas, ou através de habilitação de serviços, que daí você faz pelo SAIPS e tem para cada tipo de habilitação existe um critério, ou você faz dessa forma, uma avaliação técnica, encaminha para essa área técnica. O que é essa avaliação técnica? Você pega todo o teto MAC, compara com a produção e manda para o Ministério da Saúde solicitando essa ampliação de teto MAC. Isso sempre ocorreu desde que a PPI foi implantada, em 2022, 2002, desculpa.
E o Estado de Santa Catarina sempre pediu de forma igualitária para todos os seus municípios essa ampliação de teto MAC. Então, o teto vinha, caía no Fundo Estadual de Saúde, e nos fóruns técnicos e deliberativos se estudava a programação daqueles recursos na PPI, na PPI hospitalar, na PPI ambulatorial. Sempre foi assim. O teto caía no Fundo Estadual, mas a destinação era para todos os municípios, era para se colocar aquele recurso na programação pactuada integrada de cada município, né? Ou também da gestão estadual. O que acontece é que o Estado, né, mediante essa questão, como de outras vezes também o Estado sempre fez de igual forma, o Estado fez o seu pleito, né, a deliberação 50, solicitando aí uma alocação de recursos no total de 45 milhões para cobrir o seu déficit, durante esse período aqui apresentado, de março de 2022 a fevereiro de 2023, esperando que viesse esse recurso para que a gente discutisse nos fóruns técnicos, se o recurso viesse na integralidade ou parcialmente esse recurso, que a gente pudesse discutir como ele seria empregado na nossa PPI. Primeiro o dinheiro cai na conta e depois a gente decide o que faz. O que acontece? A gente está vendo nesse segundo semestre aí, e também no final do primeiro semestre do ano, em consulta no Sismac e através né, do Diário Oficial e coisa e tal, muitos recursos sendo passados de forma individualizada para estados e municípios da Federação do Brasil. Então, a gente está vendo aí alguns municípios ganharem 30 milhões, outros ganharem, não sei, 200, 300 milhões, valor ano, né? E isso de forma repassando para o município, coisa que nunca ocorreu antes. Por isso que eu trato que é uma situação atípica, porque antes o Estado pedia ampliação do teto MAC e fazia uma atualização da sua PPI. A partir do final desse primeiro semestre do ano e agora na entrada desse segundo, a gente está vendo uma publicação de recursos realmente individualizados, que gerou para a gente uma certa preocupação, porque esses recursos estão sendo passados e a portaria não deixa clara se ele é recurso permanente ou se é recurso excepcional, né? E então isso vem trazendo realmente uma preocupação para que a gente possa tratar isso nas nossas comissões técnicas e fórum deliberativo também, como é que esse dinheiro vai ser empregado na prática. Eu tenho aqui a portaria que foi publicada mediante aquela deliberação 50 que o Estado mandou, então ela cita aqui, está aqui a deliberação 50, ó, e ela aloca o valor de 119.991 no Fundo Estadual de Saúde de maneira permanente, né? Então, esse recurso está alocado, ele já entrou no Fundo Estadual de Saúde, isso dá em torno de 9.999.000 mês, isso aqui é valor anual, só que aqui ele diz que o recurso caiu para cobrir o déficit, né, financeiro da gestão estadual. E aí, através de informações via Ministério da Saúde, porque não existe uma nota técnica ainda, o COSEMES e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina estão cobrando essa nota técnica do Ministério para entender que recursos são esses, como é que eles devem ser utilizados, né? O que foi passado é que cada município tem que pedir o seu aumento de teto MAC de forma individualizada, assim como foi encaminhado esse recurso para o Estado, mesmo que na deliberação 50 tenha sido pedido para uma totalidade. Então, isso é um tanto temerário, como eu falei para você, existem condicionantes aí, se o recurso ele vai ficar com o município, ou se ele tem que ser colocado, ele é para cobrir um déficit, ou ele é para ser colocado numa programação para justamente dar subsídio de novos atendimentos futuros. Isso não está ainda muito claro e COSEMES e Secretaria de Estado estão correndo atrás para buscar essa resposta. O que a gente vem adiantando é que, diante dessa situação, nós estamos realmente solicitando, né, colocando esse material disponível no portal do COSEMES, já tratamos desse assunto na última Câmara Técnica de Gestão. O que a gente quer, já que o COSEMES não pode pleitear isso individualmente para cada município e também a Secretaria de Estado também não pode, conforme já foi mostrado para vocês, a deliberação 50 não foi acatada por um âmbito geral,
ela está sendo o que o Ministério quer que cada município peça individualmente a sua situação. O que a Secretaria de Estado e COSEMS eles podem ajudar é viabilizar toda essa parte técnica para que o gestor daí então faça esse pedido. Então, esse vídeo orientativo é justamente para trazer para vocês que isso é uma situação totalmente ímpar, nunca ocorreu antes, né? Mas nós estamos dando todo o amparo técnico e todo o material está lá disponível no portal do COSEMS para que a gente possa ajudar o gestor municipal fazer esse levantamento pelo gestor municipal. Cada gestor vai ter que solicitar uma deliberação de CIB individualizada para ele, de posse dessa deliberação, junto com o seu ofício, que também está lá, tudo descrito passo a passo no portal, ele pleiteia esse aumento de teto via Ministério da Saúde. Então, eu deixo aqui só esse esclarecimento técnico dessa questão de aumento de teto MAC, como sempre foi e como está ocorrendo agora, e desde já a gente se encontra à disposição, tecnicamente, pelo COSEMS, e olhem e verifiquem esse material que está disponível, os gestores municipais, técnicos do Estado de Santa Catarina, né, das Secretarias Municipais de Saúde, e qualquer dúvida nós estamos à disposição.